Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Já que o tema são os animais, né? E nós estamos no século 21, na época da inteligência artificial. Aí eu peguei um trecho de um livro que fala sobre os animais no mundo espiritual e pedi para a Iá fazer uma imagem. Ela fez isso aqui, ó. Né? Depois a gente vai discutir um pouquinho essa imagem aí. Mas ela botou o trecho e tal, mas ficou interessantinho, né? O cavalo tá né, amando as pessoas, né? Tá carregando aqui uma carguinha. É um burro, pode ser. Hã? A imagem é bonita, né? Do lado parece um grau, outro espírito preto. Sim, do mas... outro lado parece um monte de cristal, aqui é a árvore de cristal. Ah, tá. É aqui, né? Mas é o trecho, é um trecho do livro que fala sobre tudo isso aí, entendeu? A gente vai ver isso aí, vai ver esse trecho aí se der tempo. Sempre boto slide demais, né? Mas tudo... Então, para onde vamos quando morremos? Nós vamos para o mundo dos espíritos. Pode ser qualquer um. Hã? Erraticidade. Erraticidade. Interessante. Então, para onde vamos quando morremos? Então, está aqui, mundo dos espíritos, né? A expressão mundo dos espíritos aparece 334 vezes na obra de Allan Kardec. A palavra mundo moral, isso aqui também é muito importante. Mundo moral aparece várias vezes. Então, sinônimo de mundo dos espíritos, mundo moral também. Mundo espírita também é sinônimo. Mundo espiritual também é sinônimo. Erraticidade. Então, veja que Kardec trouxe 5 nomes para a mesma condição, mesmo estágio, mesmo... Interessante, né? Mas por que você está falando sobre isso? Isso é importante. Principalmente por causa desse sinônimo aqui, ó. Mundo moral. E aí eu pesquisei plano espiritual. A expressão plano espiritual aparece 3 vezes, mas é 3 vezes de algum brasileiro comentando verbetes, os verbetes de Kardec, e botou lá plano espiritual, porque essa expressão não existe na obra de Kardec, tá? Então a gente tinha 5 nomes para uma coisa, ainda foram usar outro, né? Podemos... Não foi suficiente, né? Então foram buscar outro. E aqui, por que eu trouxe isso daqui? Isso aqui é importante. Nós sabemos que os animais têm inteligência. Nós sabemos que os animais, eles têm seu desenvolvimento, mas aqui é animal e aqui é animal. Aqui também é animal. Será que está tudo aí no mesmo grau de desenvolvimento? O que vocês acham? Não, né? Aqui é uma célula apenas, né? Um ser unicelular está ali apenas se reproduzindo em relação a seres completamente organizados, né? E sem contar os animais domésticos. E não acabou, né? Porque o reino animal continua. Ainda tem... Tem aqui, ó, reino... Ó, tudo animal, né? Esses animais estão todos no mesmo nível? Não, né? Aí tem animais aí que viveram há 1 milhão de anos atrás, animais que surgiram há 400 mil anos atrás, animais que surgiram há 200 mil anos atrás. Então a gente vê que, se formos pegar os animais de modo geral, o nível de inteligência, de desenvolvimento é muito grande. Então, de acordo com
o que se está perguntando, você vai ter uma resposta. De acordo com o que está perguntando, você vai ter outra resposta, né? Então, vamos lá. Pergunta 604A do Livro dos Espíritos. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? E aí? Sim, né? Sim. Então, os animais são seres inteligentes, eles têm o princípio inteligente. Ah, mas é muito interessante essa questão dos animais, porque algumas pessoas, elas raciocinam assim. Não, tem animal no mundo espiritual porque está no livro tal. Então tem. Ah, mas só porque está no livro uma coisa existe? Por exemplo, quer ver? Fala para mim assim, existe unicórnio? Fala. Você seria capaz de escrever isso num papel? Não, você não consegue escrever? Consegue, né? Então, porque está no papel existe unicórnio? Então, a coisa não existe porque alguém disse ou porque alguém simplesmente colocou num livro, né? Se eu fosse assim... Hã? Existe, né? Se você for ler lá o livro do Senhor dos Anéis, tem troll, tem orc, tem não sei o que. Tá no papel, tá no livro. Hã? Pônei, exatamente, né? Tem tudo. Então, uma coisa não é porque está no papel que ela existe. Então, vamos lá. É um ponto de contato. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Ora, se o animal só tem a vida material, a inteligência da vida material, claro que aqui também é de forma geral, lembra? O espectro dos animais é, certo? Muito grande. Quando ele está falando aí da vida material, isso é, de ordinário, os animais, eles obram por impulso da matéria. Isto é, pelo instinto, que é uma espécie de inteligência, ok? Mas eles só têm a inteligência, essa é a questão importante também, tá? Agora, aqui é um limite importante. Por quê? Após a morte do corpo, nós vamos para o mundo moral. E aí é uma questão que a gente tem que prestar atenção bastante. Aqui na questão 777, olha lá. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem a vida material e não vida moral. Isso aqui confirmando que o animal não tem moralidade. Não tem moralidade. Logo, a sua estrutura, tanto quanto encarnado quanto desencarnado, vai fazer uma diferença. Por quê? Se ele não tem a sua organização física a ditar o que ele tem que fazer, muito, extremamente limitada seria a sua condição. Porque o leão, ele vai, né? Como diria o professor Clóvis Barro, o sapo sapeia, a maré mareia, né? Então, o leão, ele vai fazer as coisas de leão. Simples assim. Mas quem dita isso? É o corpo de leão que ele está revestido ali. Ok? E aí a pergunta 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? E aí? O que vocês acham? Não é o livre-arbítrio que o ser humano tem, né? Porque a gente está na idade da razão. Então eles vão, o livre-arbítrio deles daquilo que eles têm que satisfazer a sobrevivência daquele corpo, daquela espécie que habita. Então, em filosofia a gente sempre toma cuidado com as palavras, né? Em que sentido você está dando aquela palavra? Se fala livre-arbítrio, igual a gente aqui, olha, hoje eu vou ver o filme do Rambo no cinema, né? Isso é uma coisa. Outra... é uma escolha. Outra coisa, eu estou aqui,
eu ataco aquele cara ou eu fujo, né, Anel? É uma forma de liberdade também, que está relacionada com o grau de desenvolvimento que ele, né? Não é mais pelo instinto de sobrevivência. Sim, sim. Então, olha lá, os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfruta é limitada pelas necessidades e não pode comparar com a do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então ele está ali, caramba, né? Ataco aquela hiena ou não ataco? Porque ela vai, né, ela está ali para comer também a minha comida e tal. Tem, ó, vou descer dessa árvore, não, tem ali um babuíno, alguma coisa assim. Então o animal, ele está sempre relacionado, ele tem uma liberdade de escolher. Por exemplo, tem situação que, dependendo da configuração, está ali o leão comendo a mesma presa e a hiena do outro lado. Tem situação que o leão prefere, em vez de comer, atacar a hiena. Isso aí tem a ver com dentro de um grau de liberdade, mas relacionado ao quê? À vida material. Tem a inteligência dele, né? Então ele é limitado, mas existe ali uma liberdade de agir. Né? É um princípio espiritual, né? Tá? É um princípio espiritual. Sim. É um espírito que não é minúsculo. Ele está, como diz lá, simples e ignorante. A gente começa a ensaiar a relação com a vida material no processo de descoberta, até a gente saber, como diz o filósofo, Deus não existe, né? Então é nesse processo que a gente vai viajando aí por esse estágio da vida material. Sim. Por exemplo, estou falando muito de leão aqui, mas eu gosto de ver de documentário. Por exemplo, um leão, quando ele expulsa o macho alfa daquela... De modo geral, o que o leão faz? Ele mata todos os filhotes para que as fêmeas entrem no cio e ele possa passar o seu gene. Gerar novos filhotes dele, não do outro. Acontece às vezes do leão que entrou naquele bando permitir que alguns não morram. Então, mas por quê? Eles, de alguma forma, não quis matar. Então há vamos dizer assim, um espaço estreito ali de escolha, mas ele pode escolher. Não é assim 100% de vezes que vai acontecer isso. Pode acontecer, como pode não acontecer. Você está dizendo que dentro desse plano de agir por instinto, ele tem sutilmente a frente com a bandeira. Isso, exatamente. Ele se desenvolvendo através desse instinto que está muito mais avançado. Exatamente. Então, de acordo com aquele ser que ali esteja, ele pode escolher ou não. Uns já vão escolher matar e acabou. Tem características diferenciadas. Sim. Sendo da mesma espécie. Da mesma espécie, isso. Exatamente. Sim, exatamente. Então você tem lá 10 filhotinhos que nasceram. Um é muito agressivo, o outro é tranquilão. Não é assim? Todo mundo que já teve animal sabe. Hã? Exatamente. Você falou anteriormente do animal depois que a cria, ele não tem. Nós temos uma cachorra que tem 3 filhotes. Minha mãe deu todos eles. Ela ficou parada, não se alimentava, não orinava, não fazia nada. Meu pai teve na casa de cada uma das pessoas que ele deu essas filhotes de volta. Ninguém falou nada. Mas conforme meu pai olhou os filhotes do carro, meu pai foi subindo, ela correu para a porta e ficou esperando. Sabe a festa que ela fez? Teve a presença dos filhotes. Quer dizer, são animais, mas eles têm características diferenciadas. Exatamente. Aí ficou, né? Isso. Isso é muito importante, porque não são simples máquinas. É igual aquela frase que a gente fosse pegar o pé da letra, né? Os espíritos de ordinário que vos dirigem. Se a gente pegar essa frase ao pé da letra, eu não faço nada, porque os espíritos que me dirigem. Não é isso. Quer dizer, nós estamos submetidos a tantas influências, tantos pensamentos, que muitas vezes a gente faz coisas sem pensar. Mas não que eu não tenho liberdade. Eu tenho a liberdade, sim.
Se não tivesse liberdade, ele, né, um montão de lei moral ia morrer. Lei do progresso, lei da liberdade, né, lei de liberdade, lei de justiça e tantas outras não existiriam. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque as pessoas vão de um extremo a outro. Ontem, lá no nosso programa, a gente estava estudando o suicídio dos animais. E aí, teve um relato de uma pessoa que aí o animal parecia estar doente, eles deixaram o animal separado, e aí o animal, por causa disso, foi numa outra casa, só que ele não foi recebido, e aí ele deu um uivo de despedida, foi no rio e se jogou. Aí eu falei assim, pô, isso aí tá 90% do que está acontecendo aí é o colorido de quem está narrando, né? Deu um uivo de despedida, né? As coisas assim que você... Mas as pessoas tendem, às vezes, a colorir demais. Exatamente, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ele ele está magoado. Os animais, eles se ressentem da forma como você trata? Sim. Você consegue perceber, sim. Né? É legal que você estabelece de afinidade, de empatia com eles, né? Não simpatia, mas de afinidade. Sim. De aprender do cuidado que você tem. Sim. Que se agrada a ele vai se promover independente de você. Sim. Então, os animais, eles têm a inteligência, são seres inteligentes, eles têm rudimentos de personalidade, eles têm rudimentos de consciência, mais ou menos de acordo com o grau evolutivo de cada um deles, certo? Os animais progridem por um ato da própria vontade ou pela força das coisas? Né? Se fosse da própria vontade, eu teria o livre-arbítrio, né? Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, o animal não sofre expiação. Sobre isso, pessoas falam assim, o espírito não está sujeito à expiação. Mas ele sofre para doer, tem doença, tem uma série de coisas. Aí eu falei, mas aquele não material. Sim. Sujeito ao corpo físico. Ele se tem corpo físico, então sujeito a essas coisas. E ele interprete, a fome, o sede, o trato, Ele sofre porque a situação em que ele está encarnado, ali, o colocou para que ele, né, sofresse as questões materiais. Mas ele não está pagando por algo que ele fez no passado, que ele tem que resgatar. Não tem isso. Ele não tem a moralidade. Tem uma diferença entre expiação e sofrimento. Sofrimento é você viver experiências, passar por experiências, em geral são dolorosas. Sim. E que movimentam você para diante. Uhum. A expiação, ela é um sofrimento, um conhecimento de causa, que tem um fundo moral. Então, é só para quem já está nascendo na forma humana. E nem para todo mundo que está encarnando da forma humana. E às vezes o cara está sofrendo, mas não sabe que está sofrendo. Então, as consequências que você não tem essa consciência. Sim. Quando a consciência bate, aí Sim. É mais ou menos se você chegasse com uma criança de 6 meses, ok? E falar, tá doendo, vou dizendo que a criança tá doendo. Não, isso aí está doendo porque você bateu com a mão no seu. A criança não cabe essa explicação, não faz sentido, né? Então, exatamente. Então, trazer do passado algo que ele fez 99% por impulso para fazer, né? Qual é a justiça disso? Não faz sentido nenhum. Daquele momento, ele guarda. Sim, sim. Porque eu já era veterinário, né? E ele pegou um cachorro da rua, o cachorro um dia não passou porque ele se explodia. Ele deve ter sido maltratado, Sim. Então a imagem da nossa era um traumático do animal. Quer dizer, era uma experiência. Sim, claro. Sim, isso aí. E ele é um ser inteligente. Então, o animal está com a patinha quebrada. Aquela experiência da patinha quebrada está guardado com ele. É uma informação. Mais para frente, aquilo ali vai ter uma utilidade para ele. Deve ser que o sentimento de dor, para eles, é diferente do nosso. Sim. Deve ser um cara mais rápido. Sim. A gente não confia.
Eles andam com 3 pernas, né? Eles vão se adaptando, né? Aí isso aqui também é muito interessante, mediunidade nos animais. É certo que aqui o nosso amigo Erasto, né? É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. Então, preste atenção. Então, às vezes o animal consegue ver os espíritos, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Ver o espírito é uma coisa, ser médium é outra coisa completamente diferente, né? E muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com a relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Então, os animais podem perceber os espíritos, ok? Eles podem se fazer, né, visível ali para um sinal, alguma coisa. Mas a mediunidade, o médium é o que traduz o pensamento dos espíritos. Isso aí já é completamente diferente, né? Isso, exatamente, né? Mesmo porque ele não tem nem a nossa linguagem. E se bobear, você vai ver reunião mediúnica com um animal burro falando ali, né? Boi. Mas, então tem. Né? Na revista espírita, acho que no Livro dos Médiuns tem também, né? Do Pintacilgo lá, né? Vocês conhecem essa história? Que tinha uma pessoa que ela tinha lá um ninho, e aí o rapaz foi na reunião mediúnica e perguntou, né? E aí? Aí o espírito do passarinho foi lá e falou, não, isso aí aconteceu por causa de não sei o que, assim, assado, aí explicou lá, aí o passarinho, aí o Kardec perguntou, né? Pô, mas o passarinho falou, aí o espírito, pô, tá vendo que isso aí é um enganador, isso é enganador. Então se você evocar o Pintacilgo, ele vai responder. Se você evocar o seu cachorrinho que morreu, ele vai responder. Isso aí não tem jeito, né? Mas a gente sabe que não é o cachorrinho, que não é o passarinho, é um zombeteiro que está ali, né? Então acontece. Sim, e o que não falta, eles não vão perder essa oportunidade, né? Igual elas... Sim, porque ela já acredita no espírito, seguindo no mundo espiritual, então o cara vai chegar ali e vai se aproveitar, né? Os animais estão lá, então Isso. Exatamente, né? Pergunta 600, olha lá. Aí agora a gente já começa a falar do animal lá no mundo espiritual. Sobrevivendo ao corpo que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte um estado de erraticidade como a do homem. E aí, primeiro que a palavra é erraticidade, né? Aí ele vai explicar isso também. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. Aí ele vai explicar o que é um espírito errante. Espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Esse é um ser errante, um espírito errante. Ora, se 99% das ações do animal vêm dos impulsos trazidos pelo corpo, como é que ele vai agir lá no mundo espiritual, né? Então fica difícil. De idêntica faculdade não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e, utilizando quase imediatamente, não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, essa questão da consciência de si mesmo. Quando a gente fala consciência de si mesmo, volta ao espectro lá dos animais. Uma coisa é uma ameba, outra coisa é um homem de Neandertal. São níveis bem diferentes.
Então, à medida em que o princípio inteligente vai evoluindo, ele vai ganhando em liberdade, vai ganhando em consciência, em personalidade, até chegar no limite do estágio que nós estamos aqui. Então, já viu aquele experimento que tem de botar um espelho na floresta? Aí alguns animais atacam a imagem, outros se assustam. Animais que conseguem perceber que aquela imagem é ele, é muito reduzido. Muito reduzido. Minha amiga, a janela dela é triplex, não voou, bateu na janela dela, ele viu ele brigava com ele mesmo. Então. Ele batia de cada triplex, como se tivesse um inimigo. Isso. Ele não se reconhecia, ele estava Ele viu alguém querendo pegar o território dele, né? Ele não se reconhecia como ele mesmo. Sim. Ele fugiu, saiu, bateu lá e ficou lá dentro da janela dela. Ela fechou a janela e deixou. Tem a hora que ele desistiu, né? Então, às vezes ele achou que ele perdeu. Ele bateu tanto ali que ele falou assim, vou desistir, ele vai ficar com o meu território. Foi embora. E tem alguns pedagogos fazem esse tipo de experimento também com crianças, para saber até que idade, a partir de que idade elas começam a ter consciência de si mesmo. Por exemplo, pega uma criança de 1 ano, aí bota uma sujeirinha assim, e ela olha no espelho, mas só a partir de uma certa idade que ela olha e limpa, entendeu? Então, por quê? Depende também do desenvolvimento orgânico para que o espírito possa ter posse, né, dessa consciência. Então, os animais, como eles são 100% orgânicos ali, eles não têm ainda esse desenvolvimento, né? Então, aqui, um caso de manifestação animal. Isso aqui é interessante porque chegaram lá em Kardec e fizeram uma explicação. Contaram um caso seguinte: tinha um animal que ele era muito amado pela família, e todo mundo gostava do animal, ele tinha certas características, né? E aí o animal morreu. Conhece? Então, aí o animal morreu e depois de um tempo, as pessoas, não foi só uma pessoa, várias pessoas ouviram aquele som característico daquele cachorrinho, da cachorrinha Mica, né? E aí aquilo gerou um burburinho lá na Sociedade Espírita de Paris. Se a gente lembrar que nessa época ainda se discutia, né, se as mulheres tinham alma, se os negros, se os índios tinham alma, imagina discutir sobre a alma dos animais, né? Então, e aí teve várias discussões e depois um espírito deu uma comunicação que eu extraí alguns textos, porque a comunicação é grande, mas tem algumas coisas importantes aqui. Então, olha lá, o espírito vem falar assim, vou tocar uma grave questão esta noite, falando-vos das relações que podem existir entre a animalidade e a humanidade. Mas nesse recinto, quando pela primeira vez minhas instruções vos ensinaram a solidariedade de todas as existências e as afinidades que existem entre elas, um murmúrio se elevou numa parte dessa assembleia e eu me calei. Isso é interessante, né? Porque às vezes, dependendo, aquela questão que está lá no Livro dos Médiuns, né? Das contradições e mistificações. Tem certos assuntos que não é de bom tom tocar em certas assembleias, porque você vai ser rejeitado na hora. Então, e aí os espíritos ensinam umas coisas, ensinam outras, ele aborda aquilo talvez quando aquele grupo estiver preparado. Foi o que aconteceu aqui, ele ia tocar no assunto, mas o ambiente não estava favorável, ele esperou. E aí surgiu esse assunto, ele falou, agora eu posso falar. E aí ele foi falar sobre o caso lá da cadelinha Mica. Interessante que eu já vi pessoas usando esse caso aqui para provar que os animais, que existe animal no mundo espiritual, né? Mas tudo bem. Olha lá. Entre os animais domésticos e os homens, as afinidades são produzidas pelas cargas fluídicas que vos cercam e recaem sobre eles.
É um pouco da humanidade que se detém sobre a animalidade, sem alterar as cores de uma e de outra. Daí essa superioridade inteligente do cão sobre o instinto brutal da besta selvagem. E é esta causa somente que poderão ser devidas a certas manifestações que vem de vos ler. Caramba, hein? Problema, hein? Trava-língua. Isso. Se está, pois, enganado, ouvindo o grito alegre do animal e conhecendo os cuidados do seu dono, vindo antes de passar do estado intermediário a um estado de desenvolvimento a outro, trazer-lhe uma lembrança. Aqui ficou meio, né? Vamos lá, vou ler de novo que ficou horrível. Não se está, pois, enganado. Isso é, teve uma manifestação ali. A gente tem que tomar cuidado agora com a palavra manifestação. Isto é, por que uma pessoa ouviu, outras pessoas ouviram aquele barulho? A gente vai voltar nisso. Ser-nos-ia difícil falar... Não, vamos voltar, ficar aqui então, primeiro. Então, ele está falando o quê? Os animais domésticos, eles estabelecem uma certa relação fluídica conosco, ok? E essa manifestação fluídica, como esse animal ainda não tinha sido, vamos dizer assim, recolhido... mas é recolhido quase que imediatamente. Quase que imediatamente não é imediatamente, né? Então, ali ainda existia uma relação fluídica. Então, eles ouviram como se fosse aquele som que aquele animal fazia. Aí a gente sempre tem que tomar cuidado com o sistema. Espera aí, o animal emite som? Animal emite som, encarnado. Mas o desencarnado emite som? Não pode emitir som. Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Imagina o seguinte, você está num lugar, daqui a pouco você sente um perfume, você lembra de uma pessoa. Caramba, não aconteceu isso com vocês? Isso é o quê? Algo veio, trouxe a sua lembrança e você, Então, não é que o cão estava lá latindo e todo mundo ouviu o latido do cão. A manifestação, isso é, fluidicamente ele estava ali, foi percebido pelos encarnados. Tudo bem? Isso aqui é importante, senão vai achar que o cachorro estava lá, au, 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 au. E aí, eu ouvi, ele está aqui entre nós, vamos botar uma raçãozinha ali para o cachorro, não tem isso. Né? Então, houve a manifestação sim, isso é, houve uma percepção do animal que estava ali, ainda nesse estado, mas não... que o animal, ele estava andando por algum lugar, eu vou lá no meu dono, aí chegou lá, se viu todo mundo, au, au, au. Não é isso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. O mesmo espírito continua aqui, olha lá. Agora ele vai deixar bem claro que não é isso que as pessoas estavam querendo fazer, né? Olha lá. Ser-nos-ia, pois, difícil vos falar dos espíritos dos animais no espaço. Ele não existe. Ou antes, sua passagem é tão rápida que é como nula. Como nula é igual cheddar, né? Vai lá no sabor cheddar. Sabor cheddar, tipo cheddar, né? Não é cheddar. Então, como nula, isso existe um período dessa transição. É rápida. Quão rápida? Não sei, vai depender de cada animal, cada fenômeno, cada necessidade. A gente tem que tomar cuidado com isso também. E que no estado de crisálida não poderia ser descrito. Aí ele confirma. Tende, pois, por certo que nem cão, nem gato, nem asno, nem cavalo ou elefante não podem se manifestar por via mediúnica. Então aquilo ali não foi um fenômeno mediúnico. Isso, certo? Tudo bem? Só os espíritos chegados a um certo grau de humanidade pode fazê-lo. E ainda em razão de seu adiantamento, porque os espíritos de um selvagem não poderá vos falar como de um homem civilizado. Tá? Então a gente tem que tomar... Aqui
teve uma manifestação, isso é, teve uma percepção, mas não foi contato mediúnico do animal, porque para isso ele teria que o quê? Estar lá, pensar, vou na casa do não sei o quê, vou estar, olha, aqui está fulano. Eles têm percepção quanto encarnados, podem ver os espíritos. Desencarnado, essa coisa fica muito mais limitada. Ele está com 1% das suas faculdades só, imagina. 1% das suas possibilidades, porque o corpo foi embora. Então como é que ele vai parar a pensar? Não tem isso. E a gente, durante o conflito animal, por muitos anos, a gente escuta assim, porque era constante. Eu tinha um cachorro 12 anos. Sim. Eu tinha um cachorro 12 anos. Em casa de 2 andares. Eu subia para dormir, ela tinha uma exercício lá na minha cama. Então eu subia, deitava. Daqui a pouco eu chutava as passadinhas dela. Deitava uma exercício lá na minha cama. Foram 12 anos ela fazendo isso. Então é óbvio que depois que ela morreu, eu ainda tinha aquela percepção. Não que ela tivesse desencarnada, claro. Subir na escadinha, sim. Mas a sua mente ainda lembrava. Sim. Então eu escutava. Tanto é que meu filho, eu chorei durante uma semana a morte dela, meu filho, quando eu quarta vez, meu filho abriu a porta, olha, uma semana. Se você não parar de chorar, eu vou te internar. Mas era o hábito. Claro, e o amor, você tem um amor pelo animal, isso aí é perfeito. E outra coisa, o nosso cérebro, ele tem uma faculdade que é muito interessante, ele trabalha muito por associação. Então, de modo geral, a gente sempre está associando coisas com coisa. Não sei se vocês já pegaram essa oportunidade, a pessoa pega um texto e tira algumas letras daquela palavra, a gente lê como se... às vezes só depois você... Está faltando letra aí, você volta e vê que está faltando letra. Ou, por exemplo, um parente que a gente perdeu, a gente está andando na rua, de repente a gente passa o olho assim, e é fulano. Aí, mas por quê? Algumas características físicas daquela pessoa lembra e você associa imediatamente. Então o nosso cérebro está o tempo todo fazendo essa atividade, completando... Né? Por exemplo, o que é um cinema? Cinema são fotografias que vão passando. A gente, caramba, ele está se mexendo. Na verdade, são fotografias. O cérebro está compensando ali o tempo todo. A gente faz isso muito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas associações. Evocação dos animais, olha lá. Livro dos Médiuns. Pode-se evocar o espírito de um animal? Aí vem, depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em um estado latente. E é logo, olha, sempre tem logo, né? Utilizado por certos espíritos incumbido disso, para animar novos seres, em os quais continua, ele, a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos. Então, não dá para evocar um animal. Primeiro, ele vai evocar, como é que você vai se comunicar com ele? Não tem como se comunicar. E ele não está nas suas condições mínimas para poder agir, né? Então, são vários elementos que comprovam, dentro da doutrina espírita, a impossibilidade de ter animal no mundo espiritual. Aí, interessante porque nós pegamos aqui um texto que é o contrário, é sempre bom ver o contraditório, né? E aí o contraditório diz o seguinte, olha lá, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Onde? No mundo espiritual. Então o espírito diz, aí ele se diz surpreso. Como assim? Perguntei surpreso. Isso é técnica da literatura, isso é técnica de escrita. Os cães facilitam o trabalho. Que trabalho? Os cães facilitam o trabalho. Mas que trabalho? Não diz aqui que trabalho é.
Os burros lá suportam cargas. Presta atenção, carga. Não, tem matéria, mas não tem massa, né? Para ter peso. Os fluidos são imponderáveis. Hã? Né? Não é aqui nesse estado físico, vamos dizer assim. Os burros continuam carregando. E pacientemente, ainda bota aqui uma questão moral no burro. E fornecem calor. Aí continua, nas zonas onde se faça necessário, é aquelas aves. Olha só que problema. Como os ibis viajores são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas. Hã? Um instrutor. É porque então, as pessoas falam, não, mas ele não falou, não foi o instrutor. O instrutor está pior do que ele. Mas, aí por isso que lá, no meu livro lá, no Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, né? Eu falo assim, vamos viajar no sistema do sistemático. É isso. Uma coisa é você descrever. Uma coisa é você descrever, o papel aceita qualquer coisa. Agora, quando você vai, peraí, facilita o trabalho, peraí, a lei de trabalho é para quem? É nossa. O cão vai fazer o nosso trabalho? Que trabalho o cão pode fazer? Peraí, mas o espírito ele tem a percepção 360 graus. Ele percebe as coisas, ele sabe o que o cão vai fazer. Vai espantar outros animais? Vai farejar alguma coisa? Precisa? Teve não sei se era um livro também na série do Neurologista, que é o pessoal vai na região do Brasil, esqueci o nome, Poderes da Vida Eterna. Aí tem uma pessoa que eles precisam resgatar, mas eles tinham que ir disfarçados, né? E aí eles mandaram com os cães na frente. Tá, mas o cão fez o quê? O cão. O cão foi farejando para encontrar, né? Então, mas é isso. Peraí, eu sei que eu tenho que resgatar tal, eu não sei onde ele tá, sabe? Quando você começa a fazer, essa é a grande pergunta, você começar a fazer as perguntas, o que Kardec sempre fazia, ele começava a fazer as perguntas certas, o espírito, tem lá, tem um artigo grandão lá do espírito Charlet, se eu não me engano é 1860. E aí percebeu que eles estavam disfarçados. Aí já é outro problema, né? Disfarçar é uma questão moral, né? Você fingir que você não é o que você é um problema moral. Engambelar, entendeu? Eu vou enganar a Janaína se eu não tenho autoridade moral, porque a autoridade moral é irresistível. Olha, vim aqui resgatar a Janaína. Não, eu vou, não, é ela, tchau, vamos embora. Isso é autoridade moral. Agora, vem aqui, vou enganar, olha gente, vou ali, não sei o que, vem, corre. Aí, né, o final é legal, porque é um filme que tu tá vendo ali, né? E os caras com a maca correndo, e o outro com a espada atrás, eu vou pegar, e tal. É bonitinho, legal, mas, pô, faz sentido. Sim, canhão. Sim. Muralha. Não. Mas isso, e assim, olha só, é uma característica do ser humano. Não é da minha época, tá? Talvez seja da época de alguém aqui, não sei. Quem já leu aqueles, ou já viu um filme, o gibi, Flash Gordon? Quem já viu, né? Então, quando você pega ali, como é que é a cidade no futuro? Tem carro passando dentro do prédio, não sei o quê, carro voador. Isso, exatamente. Mas por quê?
A pessoa lá no início do século XX, ela vai projetar o futuro, ela usa por base o que ela tem. Ela usa por base o que ela tem, é normal isso. Então, o espírito de terceira ordem, ele vai materializar tudo no mundo espiritual. Porque é o que ele tem, né? É igual aquela historinha, Jesus levou 1000 anos para reencarnar. Por quê? Se eu que estou aqui, sou um espírito materializado, eu sinto o desejo das coisas, eu sinto a influência do mal, imagine Jesus puro. Então ela projeta, né? Eu sempre gosto de contar essas histórias, né? De Jesus chorando. Ah, Jesus, por que você chora? Ah, eu choro por aqueles que me conhecem e não praticam. Já pensou, se Jesus soubesse chorar por aqueles que conhecem e não praticam? Ele ia viver chorando. Hoje cedo, quando eu saí da passeia com a minha cadela, aí uma pessoa me você recebeu um convite? Aí eu convite que convite para assistir a morte de Jesus. Eu sei, não, mas eu nem quero assistir, entendeu? Porque assim, eu não creio nessas coisas, dessas sofredoras. Então, você não, senhora, olha só, depois de ter diferente, sim. Então, o autor, às vezes, é aquela questão, né? O autor, às vezes, ele quer te levar a um certo lugar com boa intenção. O problema é que às vezes ele usa elementos para chegar lá, que os elementos é que é o problema. Entendeu? Então, ele querendo exaltar Jesus, ele transforma Jesus num espírito de terceira ordem. Porque Jesus está lá, não sabe onde é a terra. Caramba, o que aconteceu? Chora, aí começa a chorar, e soluço, sabe? Mas é porque a pessoa está projetando o que ele pensa. É isso aqui. Então o animal carga. Peraí, os fluidos são imponderáveis. Se eles são imponderáveis, não tem massa. Se não tem massa, não tem peso. Se não tem peso, vai carregar como? Não é? E vai carregar o quê? Um cofre, comida. O que vai botar em cima do burro, gente? Hã? Não é? E aí, quando você diz que essa criação de um espírito de terceira ordem, muito mais material, né? Assim, é por isso que tem as colunas de acordo com cada um. Sim. Isso. Até para eles não ficarem lá como o cachorro que caiu do caminhão de mudança, já que a gente está falando de animal aqui. Então você chega, caramba, eu quero ir para um lugar melhor. Ah, o que é um lugar melhor? É uma casinha com cerquinha, com florzinha, cachoeira. É tudo criação fluídica ali. Também tem o outro lado. Não, isso não é impossível. Não pode sim. Pode criar as coisas lá, viver. Só que você fala. Inclusive até os cachorros gatos, né? Tem um grupo da Ivone Pereira, eles chegam, ela vai não sei quem, sei lá, desencarnada lá, vai no local, é uma casa, só que dentro daquela casa material existe um ambiente espiritual, materializado pelo espírito. Naquele lugar, antes da construção daquela casa, era um pequeno sítio. Ele estava lá deitado naquela palha. Essa história é muito boa. E aí ela viu aquele ambiente criado por ele, pela mãe dele, se eu criar um cachorro com a minha cabeça, baseado nas memórias do meu cachorro, eu vou compor aquilo ali nos fluidos, mas é fruto da minha imaginação. Perfeito, é isso mesmo. Aí pode até que quer fazer o trabalho, mas isso daí Perguntaram até se a galinha era galinha mesmo. Não, a galinha era a criação dele. Sim. Mas quem lê vai dizer, não, tá vendo? Tem sim. Isso. Que leem carreirinha, né? Tá vendo? Isso aí. É assim, então, espiritual. Ele tem que compreender, né? Exatamente. Leite de carreirinha tem sensação de alma. Entendeu? Não raciocina. Sim.
Tá vendo? Sem lógica. Aí já vocês estão vendo? É isso aí, ó. É. Eu acho que tem várias coisas nesse aspecto, inclusive, né? O ler e compreender e aquele que lê de acordo com a sua cultura. Sim, Os sim. seus sentimentos. Sim. Então ele não vai conseguir ver diferente. Não vai ver diferença. Eu já vi uma pessoa que pegou aquele texto lá numa instituição conhecida do movimento espírita, que vai para um montão de pessoas, leu o texto e disse, tá vendo? Tá provado, tem. Quem foi esse nome? Quem vai contestar? Entendeu? Eu fui até revisitar, eu falei, peraí, eu li, não lembro disso, aí eu fui lá e vou ler de novo. E o Espírito fala, não tem. O Espírito diz, não tem. Ele vai, houve uma manifestação, mas não pode ter animal no mundo espiritual. Essa parte a pessoa deleta. É engraçado isso, né? Ela apaga da memória, não tem jeito. Mas tudo vai como você joga a Sim, informação sim, também. sim. Né? Eu fui num congresso espírita que o... Uma pessoa falou. Ele foi lá, pegou o microfone, ele fazia parte lá da cúpula. Aí ele falou, olha, eu soube que os espíritos inferiores estão estudando Kardec. Bom, Jorge, eu ouvi, eu estava sentada lá no seminário, um monte de livro, todo mundo, tá? Os espíritos vão ser perseguidos, porque eles estão estudando Kardec para poder apagar melhor. O mesmo seminário de mal estava. Aí o de Paulo fez assim, não falou nada. Cada vez próximo a falar foi o de Paulo. Aí o de Paulo pegou um pouco e falou, nossa, que bom, né? Os espíritos inferiores estão dando Kardec. Se 1% se converter, já tá bom. Você vê quando Sim. a pessoa joga uma informação Sim, e o outro joga de outro. É a mesma informação. Isso aí. Essa ótica dele. Sim, sim. É a visão dele. Sim. Entendeu? É. Agora, se é assim ou não, aí eu vou falar. E os animais fornecem? De onde vem o calor do corpo? Matéria orgânica. Da atividade celular, né? Da queima da glicose. Uma parte é transformada em energia e outra parte é eliminada em forma de calor. Atividade celular. Morto tem atividade celular? Tem, fornece calor. Né? Então o espírito está lá cheio de frio, ele agarra o boizinho, ai que calorzinho gostoso. A gente tenta levar de forma mais leve, para não ficar, né? Oh meu Deus! Mas olha só, olha o problema moral da informação. A ciência, ele matou a ciência espírita aqui, porque se tem atividade celular, ele teve que ingerir energia. Ele ingeriu energia da onde? Ele tomou uma sopa, mas essa sopa ele fez com o quê? Com carne espiritual, com cenoura espiritual, com batata espiritual. Não é alface com agrião espiritual, sabe? É porque essa é a questão, você vai puxando, não sobra nada. É igual lá o Charlet que eu falei, né? Ele começou a falar dos animais, não sei o quê. O Kardec começou a apertar ele, apertar. Ele, não, é porque eu sou um poeta, eu gosto de falar. Aí o Kardec, tá bom, entendi. Isso, é. Aí o Kardec começa a apertar. Aí, não, eu era um poeta, eu sou um amante das palavras. Aí, tá. Essa é a diferença. Se tivesse alguém ali para dar umas apertadas, pronto. É o que eu sempre falo. Ver os escritos do Chico Xavier antes e depois dele começar a andar com Herculano Pires. É bem diferente. Bem diferente. Então, quem? Ele andava com um montão de gente, mas quando ele se aproximou os textos ficaram diferentes. Isto é, ele continuou sendo um excelente médium, uma excelente pessoa. A gente não se discute isso. Mas o conteúdo você consegue
Percebe? Essa é a diferença de ter uma pessoa ali para fazer. Então, ó, fornece calor. Outra coisa aqui, eles devoram formas mentais odiosas e perversas. Devoram. Tá aqui, devoram. Então, caramba, eu pensei aqui em matar meu irmão. Aí passa uma ave, comer. Opa, pronto, agora limpei. Hã? É isso que está falando ali. Pensamento cria, você plástico. Ele vai comendo ali. Aí ele vai fazer o quê? Vai digerir. Hã? Percebe? Vai seguindo, vai puxando para você ver. Não sobra. Essa é a diferença. Então, a pessoa vai pensar, vai pegar isso daqui e vai dizer, tá vendo? Olha quanta utilidade tem. Não, assim, tem coisas assim, como quando escreve, também imagina. Sim. E a imaginação nem sempre corresponde à realidade. E a realidade, ela é a realidade. A realidade vai se impor a um momento. Por mais fantasiosa que a nossa mente seja, né? A hora vai acabar isso tudo. É igual miragem, eu digo assim, é igual miragem no deserto. Acabou de estar no deserto, fica no miragem, nossa, não existe, mas é a mesma coisa da vida espiritual. Sim. É isso que contribui, né? Porque você não tem leituras difusas, assim, você consegue fazer uma comparação, analogia opa, né? De ver que chamar isso até de discutir correntes. Isso é uma corrente. Sim, né? sim. A gente tem que ver as duas correntes. Sim. E assim, entender o ponto de vista de quem está falando. Então, quem está falando, às vezes ele está se deparando com uma realidade onde ele vê, como foi citado lá pela... Se um espírito que não tem os paranauê da doutrina espírita, chega na fazendinha lá desse seu senhorzinho, vai ver galinha, vai ver... Tem galinha? Eu vi. Eu toquei na galinha lá no mundo espiritual. Eu me emancipei durante o sono, fui em tal lugar, vi a galinha e toquei. Eu não sou maluco. Ele viu a galinha? Viu. Agora, é o espírito de uma galinha? Não. É uma criação fluídica. Então... Sim. A fotografia do pensamento. Então, por exemplo, ela citou a questão do canhão. O grande problema, por exemplo, tá? Eu vou tentar ser advogado do espírito aqui. O espírito diz que ele vem o pessoal para invadir. Peraí, se vai invadir, é porque eles acham que podem invadir. Então, quem está do outro lado não tem autoridade moral para impedir. Por isso que subiu a muralha. Beleza. Aí ele dá um tiro de canhão. Aí ele diz que ele dá um tiro de canhão e o perispírito, por alguns instantes, daquela pessoa some. Ele diz isso. Vamos imaginar que fosse possível, tá? É o mesmo livro. Não, é o Gregos. Aí, vamos imaginar que ele pudesse, tá? Aqui sendo advogado do espírito, lançar uma certa quantidade de energia. Aquele corpo, ele entraria num estado energético, mais energético, que aquele que está vendo não consegue. Mas como ele não consegue ver, ele diz, e o espírito dele sumiu, desapareceu. Não, o espírito dele, não existe espírito sem perispírito. Então, o problema não está no fenômeno, está em como e quem está descrevendo o fenômeno. Como ele viu, exatamente. Você entende também, porque você entende conforme o conhecimento que você tem até aquele momento. Sim, é isso aí. É como os textos que a gente vê às vezes, na própria obra de unidade de revista espírita, a linguagem que o espírito utiliza é uma linguagem que faz parte do conhecimento dele e também do arcabouço que ele tem professor. Sim. Às vezes você lê um bocado de palavra pecado no texto doutrinário. Se for entender o que é a palavra pecado, o significado, não existe pecado na doutrina espírita, nem debaixo do Equador. Não tem, mas por que a palavra, você fala sobre isso, você não está falando pecado?
linguagem que o médium tem, na época, Sim. utiliza aquele vocabulário que ele tem para poder escrever o texto. Sim. Mas não é esse sentido que ele quer dar. Sim. O sentido do pecado original, não sei o que. Ele quer que você tenha outro significado da palavra. Sim. Aí falei da manga da camisa, da manga da fruta, da manga não sei o que. A gente às vezes tem que entender que a palavra está fora do contexto original. Sim. Isso. Tem na revista, no livro dos médiuns, tem um exemplo perfeito para isso, que é o fenômeno de transporte. Kardec vai perguntando aos filhos, não, fiz assim, 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 e viu outro, foi nada disso, foi assim, assim, assim. Ele vai narrar do jeito dele, não, peguei, não sei o que, fiz assim, não é? Ele narra do jeito dele. Aí fala assim, não é assim, acontece assim, assim, assim. É isso. Então, o problema não é que a gente condena a leitura. Pelo contrário, você pode ler, deve ler e fazer o que o Espírito de Verdade fala, pedra de toque. Isso é, você vem, analisa com base nas informações da doutrina e separa aquilo que é útil daquilo que não é. Para adolescente, de 16, 17 anos, eu achava aquilo, nossa, muito interessante. Agora frequentando o céu, que eu consigo criar um paralelo do que é real. Sim, não é. sim. Mas naquela época eu não sabia, eu levei aquilo como verdade, como confiança. Se você não tem de onde tirar informações corretas, você fica acreditando naquilo que você tem. Sim, exatamente. E pessoas que nascidamente em casas espíritas colocam isso como uma Só estudam sobre isso, sobre esse livro. Sim. Hoje, no nosso lado da minha mãe nasceu espírita, né? Eu fui ler, claro, um horror. Eu falei, detestei esse aqui, espírito ruim, esse André. É horrível, como é que você diz que você é um filho de hoje? Conta da material que ele teve, não é melhor, a gente ouviu de qualquer moral, cara. Então, a gente tem que entender o seguinte, não existe batalha. A pessoa, ela gostou daquilo, tudo bem, é um direito que ela tem. Nós estudando a doutrina espírita, olha aqui, ó, aqui a inteligência artificial fez, ela pegou. Né? Ó, aqui, ó, as aves agoreiras comendo as formas malignas. Tá vendo? Então as aves comem as formas mentais odiosas. Na verdade, toda essa literatura que existe aí, cabe a gente ler e discernir, né? Agora, tem várias pessoas que ficam preocupadas com isso, querem viajar dele, né? E outros não, que querem realmente esclarecer, outros que não tomar dúvida. Então, tudo isso, na verdade, tem sua utilidade. Tem, com certeza. Vai caminhar isso de uma forma que desejar. As pessoas me perguntam, Jorge, o que você acha da pessoa lesíbia? Eu falei, lê, quer ler? Lê. Que bom, muitas pessoas se tornaram espíritas lendo Zíbia. Qual o problema? Lê, gostou? Legal. Agora, você quer estudar doutrina espírita? Vou te dar esse livro aqui. Agora, a literatura é livro. Você pode ler qualquer coisa. As pessoas não... Né? Sim. O grande é que as pessoas gostam dessa pedagogia da culpa, né? Igual ela falou ali. Pegou o fenômeno, ela gosta de assustar. Olha, os espíritos estão lendo para fazer o mal. Tá? Os espíritos estão lendo, isso pode ter um efeito positivo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. As pessoas acham que é um fla-flu ali. Não é. São... eu já abstraí isso. Já, graças a idade, né? A idade chegou. Nós faço estudo com a Federação Portuguesa, sexta-feira, da Revista Espírita, há alguns anos. Então, eu não faço português duro, né? Eu faço com a Federação Espírita Portuguesa, lá na realidade, né? Tudo é bloqueado. E vai muito orador daqui do Brasil para os nossos estudos de sexta-feira. Ah, legal. É impressionante com as perguntas que eles fazem, porque o brasileiro sai daqui para Portugal, se achando dois por dia, pesada toda, né? Dois por dia. Não, igual xadrez.
checkmate. Isso aí. Que bom. Mas o ensinamento dele está deixando vergonha. Ó, isso aqui eu não vou ler não, porque a gente tá de horário. Mas aqui o Kardec falou, ó, esse negócio de frio e calor, isso aí não existe, no espírito não sente frio nem calor, né? Mas nenhuma impressão lhes causa conseguinte a temperatura. Kardec traduz essas coisas todas, tá? Mas, infelizmente, as pessoas acham que não. Então, gente, muito obrigado. Passamos do tempo, o tema foi muito bom aí de abordar, mas... A gente agradece, Jorge.